Fala pessoal do canal Um Molde Dicas! Olha só, aqui estamos nós no plural, meu amigo. Aqui estou eu para mais um vídeo sobre o desenvolvimento das questões de química da prova da UERJ. Então, essa prova aqui é a primeira prova da UERJ para um ingresso em 2017. Essa prova ocorreu em 2016. Eu selecionei as provas de química, as questões de química dessa prova para mostrar o desenvolvimento. Então vamos lá. A primeira questão foi a questão 24, que na verdade essa questão aqui eu selecionei por parecer uma questão de química, né? Porque está falando aqui da composição do alimento, dos nutrientes, então ela também poderia ser de biologia, mas no final das contas, depois que eu comecei a montar o desenvolvimento da questão, eu percebi que nada mais se tratava de uma questão de matemática e não de química. Tá? Então aqui eu vou só dar uma pincelada. Está falando sobre três nutrientes, né? O nutriente A, B e C, e fala sobre três tipos de suplementos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, cada um dos suplementos tem uma combinação desses nutrientes aqui. Tá? E aí tem a concentração em grama por quilograma desses nutrientes e também o percentual de cada um presente no suplemento. E aí, ele fala qual é a quantidade do nutriente C em grama por quilograma, ou seja, na mesma unidade das informações fornecidas, né, na tabela, do suplemento C. Então, a gente tem que... do nutriente C, na verdade, né, a combinação dos três. Então, na verdade, essa questão aqui se trata de uma média ponderada, né, onde a gente vai ter que calcular através da porcentagem de cada uma dessas. Então, aqui é assim, ó. Deixa eu voltar aqui para explicar. Então, ó, o suplemento 1, a gente tem a concentração de 0,1. Então, a gente vai ter que multiplicar esse 0,1 vezes o 45%, que é a quantidade presente na mistura. Aí o 0,4, que é da substância 2, a gente vai multiplicar pelo 25%, que é a quantidade na mistura. E esse 0,5 a gente vai multiplicar pelo 30. Então vai ficar 0,1 vezes 45, 0,4 vezes 25 e 0,5 vezes 30. No final das contas, como esse valor aqui está em porcentagem, e a gente está usando eles, né, na multiplicação, então a gente vai ter que dividir todo esse somatório por 100. Então vai ficar assim, ó, 0,1 vezes 45, 0,4 vezes 25, 0,5 vezes 30 dividido por 100. Então, essa multiplicação toda aqui vai ficar 4,5 mais 10 mais 15 dividido por 100. Faço a somatória da 29,5 dividido por 100 e aí dá 0,295, que é a opção D. Tranquilo? Então, assim, média ponderada, a gente pega um dos fatores e multiplica pela porcentagem desse presente na mistura, na solução. Isso aqui, quando aparece mais voltado para a questão de química, fala sobre massas atômicas. Então, tem a questão lá dos isótopos. Se vocês estiverem pegando outras questões para resolver, pode ser que apareça uma questão desse tipo, sobre massa atômica dos elementos da tabela periódica, e lá, para você descobrir a massa de um átomo, é um cálculo de uma média ponderada entre os isótopos existentes na Terra. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, essa primeira questão aqui é mais matemática do que química. Tá? Já nessa aqui tem um texto, esse texto aqui é para resolver 3 questões, e aí a questão de química para esse texto é a questão 30. E aí aqui no texto ele fala sobre o metal, aqui ele fala sobre o metal de menor raio atômico no grupo 8 da tabela periódica. Tá? Então ele está falando sobre o metal, ele fala sobre raio atômico, que é o menor raio atômico, e ele fala qual é o grupo onde esse metal está localizado na tabela periódica. Então, a gente tem aqui o ferro, o zinco, o sódio e o níquel. Essa questão aqui, se você esqueceu e não se lembrar nada sobre raio atômico, você consegue resolver ela sem isso, porque ele está falando que é um metal do grupo 8. E, dentre os metais listados, grupo 8 são as colunas da tabela periódica. Né? A tabela periódica ela tem 18 grupos. Então, o grupo 8 é o oitavo grupo da esquerda para a direita. E no oitavo grupo, a gente tem esses 4 aqui. Ó. Então, aqui, o zinco está aqui, o níquel está aqui, o cobalto está aqui, o ferro está aqui. Então, entre os elementos citados, o ferro é o que está no grupo 8 e o que tem o menor raio. Aí, talvez, né, pegar essa pegadinha, porque raio atômico ele cresce no sentido de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, o maior raio atômico é o frâncio na tabela periódica. Então, o sentido crescente é nesse daqui, na diagonal para baixo.
Então, se você pegar os 4 elementos citados nas opções, né, o zinco seria o menor. Porém, ele está especificando que é o metal do grupo 8. E aí, como é o metal do grupo 8, é o do grupo 8 da tabela periódica. Então, como é do grupo 8, é o ferro. Beleza? Então, isso aqui bem tranquilo. Próxima questão. Aqui está falando sobre a aplicação do campo elétrico entre 2 eletrodos. É um recurso eficaz para a separação de compostos iônicos. Sob o efeito do campo elétrico, os íons são atraídos para os eletrodos de carga oposta. Então, dentro de uma solução, né, quando a gente separa os íons de uma solução iônica, a gente tem os íons positivos se deslocando para o eletrodo negativo e os íons negativos se deslocando para o eletrodo positivo, os cargas opostas. Né? É isso que diz no texto. E aí, considerando o processo de dissolução do sulfato ferroso em água, no qual ocorre a dissociação desse sal, então aqui é o sulfato ferroso. Após esse processo se aplicar no campo elétrico, o seguinte íon salino irá migrar no sentido polo positivo. Então, qual íon do sulfato ferroso vai se deslocar para o polo positivo? Então, quem vai para o polo positivo são os íons de carga negativa. Eu coloquei aqui a reação de dissociação do ácido sulfúrico. Na verdade, era o sulfato ferroso. Então, aqui era o FeSO4. Então, aqui na reação de ionização, ia ficar Fe 2+, mais SO4 2-. Então, no caso, a gente nesse processo está formando 2 íons, né? O positivo que seria, no caso da questão, o ferro 2+, e o SO4 2-. Então, os íons que irão para o polo positivo serão os íons do sulfato. Então, a opção C é a opção resposta, beleza? Eu coloquei aqui, acabei colocando a reação do ácido sulfúrico, porque eu pensei no sulfato para explicar, e acabei não prestando atenção que era o sulfato ferroso, tá? Mas é que, no caso, tanto o sulfato ferroso quanto o sulfato férrico e o ácido sulfúrico vão sempre formar íons SO4 2-, tá? Bem tranquila de novo. Essa questão aqui dessa prova eu acho que foi a mais trabalhosa, assim, nível de dificuldade maior, porque é o seguinte, ele está falando sobre dois compostos, com 2 concentrações. O benzeno tem concentração 0,39 miligrama por litro e o metanal tem concentração 0,40 por litro, 0,40 miligramas por litro. Detalhe, né, que eu já tinha falado, tanto lá no Instagram quanto em vídeos aqui, eu acho, no canal, eu já tinha mencionado sobre a concentração, né? Que normalmente a concentração é grama por litro, mas ela não é uma regra, ela pode estar fora das unidades padrão e não tem problema nenhum. Então aqui é um caso, né? A gente tem a concentração, só que ela está em miligrama por litro. E aí, qual é o nível de dificuldade? A gente tem a concentração dessas 2 substâncias, mas ele quer saber qual vai ser a concentração dessa mesma unidade de carbono presente, ou seja, o carbono presente nessas 2 substâncias. Então, aqui a gente vai ter que isolar para saber qual é a concentração só do carbono presente em cada uma dessas substâncias, entendeu? Então, essa é a dificuldade dessa questão. E aí, como é que a gente tem que fazer isso? A gente teria que saber, primeiro, quais são as fórmulas desses compostos, segundo, quais são as massas moleculares desses compostos, para aí poder fazer, né, o cálculo do quanto seria o correspondente à quantidade de carbono presente em cada uma desses. Então, ó, o que eu fiz aqui? O benzeno, a fórmula do benzeno é o C6H6. A massa molecular, né, a massa molar da molécula, é de 78 gramas para cada mol, tá? Então, a gente sabe que a massa, se a gente pegar os valores de cada um dos átomos, né, e calcular, né, segundo a tabela periódica, a gente vai ter que 78 gramas é a massa do benzeno. Isso corresponde à massa total da molécula, que é 100%. Então, quanto é a massa de carbono aqui presente? Aí eu vou só multiplicar o 6 vezes a quantidade de carbono. Então, o C6 vale 72 gramas. Então, 78 gramas está para 100%, 72 gramas, que é só a massa de carbono, valeria quantos por cento? Então, esse X aqui, desses 78 gramas do benzeno, 92,307% é correspondente à quantidade de carbono. Então, 92% da massa, né, é quantidade de carbono. Se a concentração dessa substância aqui, do benzeno, é 0,39, segundo a questão, então essa concentração corresponde ao total, né, a solução toda, então 100%, e eu quero saber quanto corresponde à quantidade de carbono dessa concentração. Então, 92,3 vai valer um valor Y.
Então, aqui eu descobri, aqui eu descobri que vale 0,3599. Detalhe, né? Nesse cálculo aqui, eu descobri 92,3. Aí, o que acontece? Se a gente utilizar só o 3 aqui, na sequência do cálculo, a gente vai arredondando o valor. Na verdade, esse valor aqui tinha umas 10 casas, se eu não me engano, depois da vírgula, e aí no final das contas acabaria dando o valor cravado. Se você, na hora do cálculo, fosse, né, arredondar, só usasse o 92 ou 92,3, você acabaria dando um valor muito próximo da resposta real. Então, voltando aqui ao cálculo, essa concentração aqui é a concentração correspondente ao todo, 92% é correspondente só à parte do carbono, então a quantidade de carbono presente, né, a concentração seria de 0,3599 miligramas. Já no metanal, que é essa fórmula aqui, a massa molecular é de 30 gramas, então 30 gramas é a massa total da molécula, e 12 gramas seria a massa só de um carbono presente na fórmula, que corresponderia a quantos por cento? 40% de carbono. Então, 12 gramas corresponde a 40% da massa de 30 gramas. Então, se a concentração dada na questão é de 0,40 miligramas por litro, e corresponde ao total, quanto seria 40%, que é só a quantidade de carbono? Então, a gente descobriria que a concentração de carbono seria de 0,16 miligramas. Então, somando dessa solução com essa solução, a gente teria 0,5199 miligramas. E aí, no caso, a opção correta seria a opção C, que é 0,52 miligramas. Se aqui você utilizasse todos os valores depois da vírgula, acabaria que aqui daria certinho o 36, né, 0,36, e acabaria que daria 0,52 aqui no final, tá? Mas se você aproximasse, a primeira vez que eu fiz o desenvolvimento dessa questão, eu achei 0,51, 0,51. Aí eu, tem 0,52. Aí eu lembrei da porcentagem dos números aqui depois da vírgula, coloquei o primeiro, aí ainda assim não dava 0,513, 0,515. E conforme eu fui aumentando aqui o número das casas decimais, eu fui me aproximando do valor correto. Beleza, pessoal? Então, essa questão aqui dava mais trabalho, porque você teria que saber a fórmula molecular, calcular a massa molecular e aí a parte matemática, né, de tirar quanto corresponde à porcentagem só do carbono da fórmula aqui. Essa questão 38 aqui, que é a próxima, fala sobre, tem uma tabelinha sobre um determinado exame, que mostra a concentração de hormônio no sangue do paciente. Esse teste foi realizado entre as 14 horas e as 10 horas do dia seguinte, e aí a gente tem um monitoramento aqui. Ó. Nesse primeiro período, a produção de hormônio ela permanece inalterada, ela é constante. No segundo momento, ela tem uma variação positiva, né? O que ela significa que o hormônio ele foi produzido pelo organismo. No momento 3, a gente tem novamente um crescimento, então continua sendo produzido hormônio. No momento 4, tem uma queda, então para de produzir, né? Ele é consumido pelo organismo. E no último momento, ele também vai ser consumido pelo organismo. Então, a gente tem aqui 2 momentos desses 5 onde o hormônio é produzido no organismo do paciente, que é no momento 2 e no momento 3. A pergunta é, dentre todos esses processos, qual é o que tem a maior taxa de produção? Então, aqui a gente tem 5 momentos que a gente poderia estudar, mas aí na questão aqui, ele está falando sobre qual é a maior taxa, e ela é de produção. Então, aí que pega, né, a pegadinha da UERJ. Porque se você fizesse o cálculo de todos eles, poderia ser que aqui no momento 5 fosse a maior variação. Porém, ele não é a variação de produção, né? Aqui é de consumo do hormônio. Então, no caso de produção, como eu acabei de mencionar, era a opção 2 e 3. Então, aí no caso, né, você teria que calcular o segundo ou o terceiro para ver qual seria a maior taxa de formação aqui. E aí, no caso, ó, o momento 3 seria o momento certo. E aí aqui, ó, a concentração no momento 3 ela foi de 1,1 vezes 10 elevado a menos 9 para 3,1 vezes 10 elevado a menos 9. E o intervalo, né, que isso durou foi de 22 horas até 2 horas da manhã. Então, ó, a variação da concentração foi essa, 2 vezes 10 elevado a menos 9, esqueci de colocar aqui na potência, e a variação do tempo foi de 4 horas. E aí, no caso, como é só para dividir, né, para a gente saber a concentração nesse intervalo de tempo, então 2 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 4, 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 a menos 9. Isso daqui está certo, mas se você quiser colocar em notação científica, a vírgula tem que pular uma casa para a direita.
E quando a gente anda com a vírgula aqui para a direita, o número aqui diminui. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 10 mol por mililitro por hora. Beleza? Então, a questão aqui dava um pouquinho de trabalho, mas assim, bem tranquilo, né? A primeira coisa era interpretar o gráfico. A segunda coisa era se atentar à pergunta, a pergunta específica, né? Sobre qual parte que a gente vai ter que estudar. E a última parte era a parte do cálculo, a parte matemática. E a última questão de química dessa prova fala sobre o ácido linoleico, que é essencial à dieta humana, apresentada da seguinte forma. Então, a gente tem essa fórmula aqui, e ele pede, e aqui nessa cadeia de 12 carbonos, aliás, perdão, a cadeia tem 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos, e no carbono 9 e no carbono 12 existem ligações duplas, né, que está aqui aparecendo. E aí pede para classificar em cis ou trans, né? E aí aqui, a primeira coisa era só você adicionar os hidrogênios que não foram representados. Então, tanto no carbono 9 quanto no carbono 12, no caso 9, 10, 12, 13, quando você adicionasse os hidrogênios, eles iam estar localizados para o mesmo plano. Então, aqui nessa ligação dupla, os hidrogênios estão para cima e nessa outra ligação dupla, os hidrogênios estão para baixo. Quando acontece dos hidrogênios estarem deslocados para o mesmo plano da ligação dupla, seja para cima ou seja para baixo, a gente fala que a classificação dessa ligação dupla é a classificação cis. Se os hidrogênios estivessem em lados opostos, seria a classificação trans. Embora essa classificação seja uma classificação antiga, seja utilizada mais para cadeias fechadas. O certo aqui seria utilizar a classificação E e Z, que eu, se eu não me engano, eu já mencionei também lá no Instagram do Mal de Dicas. Mas aí, enfim, aqui no caso, como as opções só tem cis e trans, então os hidrogênios deslocados para o mesmo plano é cis. Então, tanto a ligação dupla no carbono 9 quanto no carbono 12 são classificadas do mesmo jeito que cis. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com as pessoas que estejam estudando para o vestibular ou estejam estudando para a escola normal. E se você quiser ajudar, a gente tem lá a nossa conta no PicPay, no @malddicas, e também tem o Pix, que é o e-mail, malddicas@gmail.com. E até o próximo vídeo. E se você tiver dúvida em algum assunto de química, é só mandar aqui nos comentários ou procurar a gente lá no Instagram, @malddicas. E até o próximo vídeo. Tchau.